Aí você chegou a comentar numa tertúlia anterior que depois que a gente está aqui já há 5 anos, uma das nossas preocupações maiores vai ser justamente esse processo de TENEPS ou FIEX. A gente vai começar a refletir mais sobre isso. Porque outra coisa, há coisas que mudam mesmo, serão inevitáveis. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte, eu só comecei a falar, eu não dei a moral da história. Esse nosso amigo, ele tinha uma coisa, que ele achava que era maior dele. Não adianta eu perguntar para vocês, vocês não vão ter ideia disso. Mas eu já falei muito a meu respeito sobre isso. Você sabe o que é? Ele chegou para mim e falou assim, Valdo, eu deixei de andar a cavalo. Aquilo era a maior coisa que podia acontecer na vida dele, ele deixar de andar a cavalo. Porque aquilo era a paixão, era a situação, o homem era doido com o cavalo, essa coisa toda. Esse nosso amigo conhecia esse troço todo, inclusive minhas coisas lá de Uberaba, um monte de coisa, está entendendo? Deve vir de trás. A parte agropecuária, aquele negócio todo. Agora eu falei assim, não, eu cheguei à conclusão que você está certo. Ninguém pergunta para o cavalo se a gente pode montar nele. Outra coisa, você não fala com ele para montar em você. Quer dizer, essa sutileza de assistencialidade, o cara que deixou de andar a cavalo, chegou num nível que ele já está preparado para o processo da FIEX. É óbvio. Agora, nesse caso, né? É porque ele está interrompendo um ciclo de vidas que ele vinha com esse processo, eventualmente, de andar a cavalo. Já há muito tempo. Então, por isso que é mais sério. Tem uma coisa, né? Tem uma coisa que você tem que dar um desconto nisso aí, que é o processo do Grupo Carmo. Ele nasceu no lugar que era assim, tinha boiadeiro, fazendeiro, agropecuário, de tudo quanto é jeito, gente lá, você está entendendo? Isso é normal. Agora, o que eu quero é chamar a atenção para a sutileza disso. Detalhe. Né? Detalhe. Aonde que é que ele chegou na sutileza da assistência dele? Naturalmente, né? Ele por ele, isso que é bacana. Agora, veja, isso parece muito teórico, parece assim, romântico, ou lírico, ou místico, não tem nada disso. Isso é a sutileza do processo. Por exemplo, uma pessoa que já tem o gabarito para isso, que autoridade moral que ela não vai ter perante um assediador que está pensando mal dos outros? Pensa nisso. Se ele não quer fazer um mal para um cavalo, de andar em cima dele... Olha a sutileza do nível, a visão curva, a profundidade, atrás do morro, que ele está vendo a situação. E ele viu isso. E olha, eu falo pouco desse negócio de não andar a cavalo, né? Mas ele já me conhecia, já fazia muito tempo, sabia daquela história. E aquilo para ele foi o mastro. Era o ponto mais sério, é aquilo que mudou tudo. Ele viu que estava mudando. Todos nós devemos ter esses pontos, né, Valdo? Esses detalhes que eventualmente a gente não vê. Que tem os caprichos, né? Tem as bobagens todas, né? Acho que isso que é bom pensar. Tem assim, vamos dizer, uns maus hábitos, que a pessoa acha que, não, isso aí é secundário. Dá um desconto. Entendeu? Agora, com o passar do tempo, ela vai ficando mais severa consigo mesma. A autodisciplina, ela se amplia, se aprofunda, ela fica mais inteligente. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Ok, obrigado. Letra D. Que letra que é? Professor Valdo. Aqui. Professor Valdo, só uma esclarecer sobre a TENEPS da dupla de fazer no mesmo local, em horários diferentes. Como é que é isso? Por exemplo, mesmo quarto. Você tinha falado com o hóspede. Mesmo quarto, às vezes é bom dar um espaço, né? Um espaço de tempo. Dá um espaço. Tá. É o melhor. Agora, é vocês que vão saber, principalmente através do amparador de vocês, os amparadores. Eles é que sabem. Eles é que vão dar inspiração. Nós aqui damos a teoria da história. Na prática, a teoria é outra, porque depende da pessoa, o condicionamento dela, a tendência que ela tem, o que ela está fazendo. Isso muda. Tá. Outra pergunta. Eu já faço TENEPS há uns 9 anos, mais ou menos. Aqueles 6 períodos de 6 meses, nada aconteceu comigo. Sim. Tranquilo e nada. E outra coisa também, eu não percebo o amparador. Eu faço um esforço, me coloco à disposição do amparo, e nada acontece.
Mas você não percebe o quê? A presença dele, mas você percebe a inspiração dele. Não há nenhuma interferência de fora sobre você, sempre tem. Às vezes está faltando desconfiômetro, mancômetro, para você saber o que é. A curiosidade, como você tinha colocado aí. Né? Pois é. Está faltando isso. Você tem que olhar isso. Aí está o negócio, acorda. Acorda. Falou. Às vezes é preciso. Porque depois de 9 anos, isso é o óbvio, a pessoa vai ver. Tem sempre alguma coisa. Mas, Amaro, vamos em frente. Há 10 anos eu perguntei ao senhor se podíamos fazer TENEPS juntos, na mesma hora e no mesmo quarto. O senhor disse que não. Eu gostaria que o senhor fizesse algumas considerações a respeito disso aí. Não, isso aí não deve fazer. Aqui, primeira coisa, a TENEPS não deve ter testemunha humana. Por quê? Isso é desumano. Isso é descaridoso. Isso é falta de generosidade. Eu tenho os meus problemas de assistência para atender os outros. Eu agora vou enrolar você com os meus? Outra coisa, se não são os meus, os seus, você vai enrolar os seus com os meus? Que assistência besta é essa? Que em vez de você estar colocando a coisa bem clara, você está misturando tudo. Entende? Você entende a lógica disso. Agora, o que é que eu falo? É isso que eu estou dizendo aí. Uma pessoa pode fazer uma até depois da outra no mesmo lugar, mas é preciso ver o gabarito disso. Vocês estão preparados para a situação? Porque senão a própria psicologia de um, ou do homem ou da mulher, vai começar a pensar, não, eu vou receber influência lá, como é que vai ser? Nessa história entra aquele problema que eu falo sobre a cabeça energética do casal, da dupla. Teria que saber quem é que é o forte, que esse é que tem que fazer em primeiro lugar para preparar o ambiente. Se ele vai em primeiro lugar, seja ele ou seja ela, mas aquele que domina mais, aquela consim que domina mais o processo de energia ali dentro, esse é que deve fazer em primeiro lugar, porque assim abre o caminho para o próximo. Agora, isso é que a gente tem que ver nessa história toda, entende? Agora, de modo geral, vocês hoje são veteranos, estão sabendo tudo como é que é, né? Já tem muito gabarito nisso. O que eu estou agora esperando, sabe, Amaro, é que de muitos de vocês vão começar a aparecer aí mais artigo, mais trabalho elaborado sobre os assuntos, para ampliar, então, o universo de pesquisa da própria TENEPS. Eu acho que já está na hora desse trabalho todo aparecer, né? Já tem uma opção de coisa, inclusive agora estão aí aperfeiçoando o problema da geopolítica junto com a TENEPS, né? Que isso há muitos anos a gente começou, mas isso parou. Agora já tem gente que já está interessada em fazer isso. Isso pode ser que vai ajudar. Está faltando ali um microfone, é isso? Ah, é? Professor Quem é? Valdo, É você. aqui no ar. O senhor poderia aprofundar mais na autocomprovação do poder grupal aqui na fatologia da gratificação cognopolita? Na última linha. A última linha. A autocomprovação do poder grupal gerado pela reunião dos esforços em metas comuns. O caso todo é o seguinte, é a hora que a gente começa a trabalhar em grupo com um nível maior de fraternidade e de entendimento. Você, por exemplo, você mexe com uns casos seríssimos dentro da sua vida profissional. Esse processo de advogado, você sabe, não é fácil, tem que ver. Por sinal, eu queria até chamar a atenção disso, seria bom até falar para você hoje, que existe um cara chamado Vergés. Você já viu falar nesse Vergés? O Vergés é chamado advogado dos terroristas. Já viu falar nele? Não é advogado do diabo, não. Advogado dos terroristas. Foi ele que defendeu o Klaus Barbie. Foi ele que defendeu o Saddam Hussein. Foi ele que defendeu tudo quanto é esse povo aí, principalmente islâmicos e outras coisas mais. Aqueles caras que mataram todo mundo, ele ia lá para defender. Agora, veja, ele defendeu tanta gente, fez tanta gente, que ele se tornou depois, durante uma temporada, secreta, quer dizer,
espião. Depois, ele sumiu 8 anos, ninguém sabia onde é que ele estava, mudou a cara, mudou os negócios todos para ficar, porque para mim ele estava com medo. Deixou mulher, filho, tudo isso sumiu na vida. 8 anos depois ele apareceu em outro país, com outras coisas. Agora, ó, ele defendeu o Arafat, ele defendeu esses caras todos aí. Agora, tem outros pior, Pol Pot, foi um dos maiores genocidas que tem. Esse cara defendeu todo mundo. Olha, e parece que esse cara ainda vive até hoje, o Vergés. Tem um filme, para aqueles que interessam, é só procurar esse filme. O filme chama Advogado dos Terroristas. Você está entendendo? É Vergés, que é o nome dele. Ele é francês, foi ele que defendeu aquele povo do Marrocos lá. É lógico que muitas coisas que ele fez em matéria de defesa com aquele povo que ele atendeu, em parte ele tinha razão. Mas são das piores coisas que uma pessoa pode fazer. Por quê? Se ele é advogado, está trabalhando com esse povo, é porque ele tem culpa no cartório. Os afins se atraem. Se ele fosse muito bonzinho e tudo equilibrado, ele nunca ia pegar isso. Agora, o que se passa? Muita coisa disso, lá no filme mesmo, ele fala. Ele fez isso por causa de dinheiro, que aquilo era fortuna. Um cara lá, ele tirava ele da cadeia, ou deixava, evitava que eles matassem o cara. Você está entendendo? Na pena de morte, enforca o diabo. Vinha uma fortuna para ele fazia o que bem entendia. Você está entendendo? Então, isso aí que eu estou falando. Na profissão da pessoa, ela tem um contato natural de vidas afinidades. Nada acontece à toa. Se a pessoa está trabalhando nisso e acontece, é porque está lá. Até que ponto, por exemplo, que esse advogado, às vezes não é pior do que aqueles terroristas que ele defendeu. E certas coisas, se você vê o filme, dá vontade de vomitar. É tanto que eu não recomendo esse filme para qualquer pessoa, não. É bom examinar, porque é de uma sinceridade, uma franqueza, um realismo baratrosférico que dá até pena. Parece aquele filme que eu já falei aqui, sobre o sniper, o atirador de elite, que os caras depois vêm falar, e eles se exaltam com isso. Eles acham que eles são salvador da pátria, matando os outros a distância de 1 quilômetro. Esse cara é a mesma coisa. Agora, ó, só a cara dele de expor, você vê direitinho um assediador humano. Agora, eu vou até colocar, tem um dos verbetes que eu estou trabalhando aí, sobre esses assuntos, eu até vou colocar isso lá, que é o problema da pessoa, do escrúpulo. Eu digo o seguinte, nós podemos dividir os escrúpulos em 3 tipos. Eu nunca escrevi sobre isso, eu já só tenho minhas anotações, agora que eu vou trazer em qualquer hora um verbete. Por exemplo, tem aquele escrúpulo correto, no caso, totalmente cosmoético, evolutivo, positivo. Por exemplo, o escrúpulo da Florence Nightingale, que criou o processo da enfermagem internacional, assistindo os outros. É o escrúpulo da fraternidade, de assistir a pessoa que veio da guerra. Agora, veja, ela mexia com gente da guerra, mas assistindo os feridos, os quase mortos. Então, esse é o escrúpulo normal, é o cosmoético, evolutivo. Agora, tem aquele que no caso aí, um outro tipo de escrúpulo, seria o semi-escrúpulo, que seria, por exemplo, essa pessoa igual esse advogado, Vergés. Se ele está trabalhando naquilo, ele tem um escrúpulo só a metade. Aquilo ele não tem tanta cosmoética, senão ele não ia cuidar daquilo. Como é que ele vai mentir, fazer uma opção de coisa para forçar a barra? Então, é um semi-escrúpulo. Agora, tem outra situação pior, que é o inescrúpulo, que falta o escrúpulo totalmente. Que é, por exemplo, esse Klaus Barbie, que é chamado Justiceiro de Lyon. Por quê? Mandou matar milhares de pessoas. E todo mundo sabe disso, aquilo foi comprovado, e esse Vergés defendeu esse Klaus Barbie. Você está começando a entender, então, o que eu quero dizer? Isso é o processo da escrupulosidade.